Quem já abriu, diga amém. Isaías capítulo 9, a partir do verso 1 em diante, até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, será Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Glória a Deus. Amado Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela alegria que temos de termos a tua palavra, a revelação que o Senhor quis nos dar, a revelação especial, a revelação pela qual conhecemos a respeito de ti, a respeito dos teus feitos, a respeito das tuas promessas, Senhor. Então, isso nos alegra termos esta revelação e meditarmos nela sempre que possível, Pai. E que nesta manhã, Senhor, a tua palavra traga edificação, traga exortação, traga, ó Deus, alegria ao coração dos teus filhos nesta manhã. Nós suplicamos isso, Pai, no nome santo de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém e amém. Os irmãos podem sentar. O título dessa palavra, obviamente que a série é o significado bíblico do Natal, mas a ênfase desta manhã é com o seguinte título: Nascido para reinar. Nascido para reinar. As histórias das monarquias ao redor do mundo estão cheias de intrigas e de conspirações. Tem até uma série aí que passa na Netflix, eu não sou de acompanhar a série, mas às vezes eu ouço alguém falar, acho que é uma série que fala sobre a família real britânica. Tem isso? Tem? Alguém conhece essa série? Qual o nome dessa série? The Crown, The Crown, Então, The Crown é a série que fala sobre a vida da monarquia britânica, Uma das monarquias mais conhecidas, certamente, é a monarquia britânica, no Reino Unido. Eu tive a oportunidade de ir lá, alguns anos atrás. Tentei conversar, na época, com a rainha Elizabeth, mas ela não quis me atender. O máximo que eu cheguei foi na grade, 2 vezes lá na grade do palácio. E a única vez que eu vi, alguém falou assim: a rainha está saindo lá. Mas estava saindo lá no Rio Sul, e eu estava aqui, longe, Mas é uma monarquia muito conhecida, mas uma monarquia que viveu períodos turbulentos. Um deles, um período muito turbulento nessa monarquia, foi quando o rei Henrique VIII, querendo garantir a sucessão da sua dinastia, da sua linhagem, da sua linhagem, como rei, ele perseguiu de todas as formas
ter um filho do sexo masculino. Henrique VIII, ele queria ter um filho para que esse filho pudesse ser o seu sucessor no trono. E conta-se a história que ele casou 6 vezes, atrás desse sonho, de ter não somente um filho, mas muitos filhos que pudessem, porque naquela época as pessoas morriam com muita facilidade, Então ele queria ter alguns filhos homens. Casou 6 vezes. Quando a esposa não lhe dava um filho homem, a conspiração era essa: ele criava ali alguma acusação contra aquela esposa, desfazia o casamento, criava alguma conspiração, mandava prender, mandava matar, para que ele pudesse ficar livre para casar com uma nova. E ele fez isso, quase ao todo 6 vezes, casou 6 vezes atrás desse sonho. Teve seus filhos homens, mas foi uma conspiração e tantas coisas aconteceram nesse tempo. Nas monarquias humanas, irmãos, o nascimento de um herdeiro é sempre algo celebrado. Eu me lembro, quem é mais antigo aqui que se lembra disso, quando o príncipe Charles casou com a princesa Diana, tiveram os 2 filhos, e cada filho homem que nascia era celebrado. Por quê? Porque a monarquia estava garantida, o trono estava garantido, a sucessão estava garantida, algo celebrado, porque significa a continuidade da realeza. Nós podemos entender que o sentimento, meus irmãos, não era diferente na época do profeta Isaías. O pastor está contando essa história mais recente, embora seja uma história de 5 séculos atrás, Henrique VIII, mas essa história mais recente de 5 séculos atrás, ele retrata o sentimento que também era um sentimento comum na época do profeta Isaías. Ele profetizava na segunda metade do século VIII, mas não o 8º da nossa era, 8º antes de Cristo. Ele profetizava no 8º século antes de Cristo, e na ocasião, a posição de potência mundial pertencia ao Império Neo-Assírio, cujo comandante era o rei Tiglat-Pileser. A Assíria era a grande potência daquela época, do 8º século antes de Cristo. E o grande imperador era esse com este nome, Tiglat-Pileser. O reino de Israel, nesta época, estava dividido em 2 partes. A parte do norte, chamada de Israel, onde 10 tribos compunham esta parte do reino, e a parte do sul, Judá, onde 2 tribos faziam a composição do reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, já havia sido invadido, e o reino do sul, Judá, onde profetizava o profeta Isaías, ele vivia sob essa ameaça de que Tiglat-Pileser pudesse invadir, pudesse saquear, pudesse destruir aquela parte do reino. E é neste contexto, então, que nós devemos entender as profecias pronunciadas pelo profeta Isaías, especialmente essa que nós vamos meditar nesta manhã. A profecia de um menino rei que nasceria e traria um governo diferente, um governo cheio de paz, um governo cheio de justiça, um governo que poria fim aos dias de sofrimento, de trevas, e que era algo tão desejado e sonhado pelo povo daquela época, e é sonhado e desejado por um povo de qualquer época. Quem é que não quer paz sem fim? Quem é que não quer alegria sem fim? Quem é que não quer um reino onde a justiça e a verdade prevaleçam? Então, Isaías está profetizando nesse contexto. Era o que eles mais queriam. Mas alguém pode dizer: pastor, mas estas promessas parecem discursos políticos, pastor, cheios de utopias para enganar o povo. Os políticos sempre se vendem como um salvador. Mas é importante aquilo que nós falamos na semana passada, e eu quero relembrar nesta semana, que isso seja uma base
do estudo que nós estamos ministrando aqui aos domingos pela manhã. Que base é esta, pastor? Nós vimos na semana passada que o desejo por paz, o desejo por justiça, o desejo por verdade, por igualdade, nós entendemos biblicamente que não é uma projeção da imaginação humana. Não é a imaginação humana que deseja essas coisas, paz, verdade, justiça. Nós entendemos pela palavra que isso não é fruto da projeção da imaginação humana, mas, biblicamente, nós podemos afirmar que esses desejos que são nossos, que estamos aqui dentro da igreja, mas que é um desejo de toda a humanidade, nós podemos afirmar biblicamente que é o desejo por algo que foi perdido no Éden e que a humanidade anseia ter de volta. O homem deseja ter paz, porque o homem foi criado para viver em paz. O homem deseja ter verdade, porque a humanidade foi criada para viver a verdade. O homem deseja alegria, porque a humanidade foi criada para ter alegria, para viver a alegria. Isso foi perdido no Éden. Então a humanidade toda deseja estas coisas porque é algo que está dentro de nós. Porque senão, irmãos, nós já teríamos que parar de correr atrás disso. Se isso fosse uma utopia, como alguns pensadores até entenderam o que era, vamos parar de correr atrás disso. Vamos encarar a vida como ela é, com seus sofrimentos, com as suas tragédias, e vamos viver a vida. Não, nós cremos biblicamente que esse desejo que há em toda a humanidade é por algo que foi perdido no Éden e que precisa ser, e que nós queremos ter novamente. Então Isaías é um dos principais expoentes do profetismo de Israel. Ele vivia com um pé no presente imediato e um outro no futuro glorioso que Deus traria. Ele se encaixa bem naquilo que o escritor George Led escreve. Ele é um autor que fala muito sobre escatologia, esse autor, George Led. Ele tem muitos livros que falam sobre isso. E analisando o trabalho profético, analisando o que os profetas fizeram, esse autor escreve o seguinte, abre aspas, os profetas geralmente se posicionavam no meio de uma situação histórica real e se dirigiam a ela. Eles proclamaram a vontade divina para o futuro final, para que a luz dessa vontade divina para o futuro final, para que a sua luz, eles pudessem proclamar a vontade divina para o seu povo nesse momento específico. Fecha aspas. Então, o que isso significa? É que os profetas, e o próprio apóstolo Pedro fala sobre isso, lá na abertura da sua carta, os profetas eram conscientes que eles profetizavam coisas que iam além de si. Não é isso que Pedro diz lá na abertura da carta? Os profetas profetizavam coisas que eles mesmos ansiavam conhecer como que aquilo iria acontecer. Então a realidade dos profetas, como Isaías, como Jeremias, como outros, é que eles entendiam que Deus estava usando eles para falar de coisas no futuro, coisas gloriosas. Isaías tinha esta consciência. Então devemos analisar esse texto tendo isso em mente. As palavras são aplicadas para o presente que Judá vivia naquele momento, mas elas também apontam para algo muito maior, algo glorioso que Deus faria. Amém, meus irmãos? Então essa é uma maneira hermenêutica de entendermos esse texto, especialmente os profetas. Eles não falaram só para o seu tempo, eles falaram para o futuro glorioso que Deus traria. Eles tinham consciência disso. Então, nos primeiros versos, o profeta descreve uma mudança de cenário em Judá. O sentimento de aflição, o sentimento de desprezo, o sentimento, a realidade de trevas que dominava os seus corações, o profeta começa dizendo que algo diferente vai acontecer.
E o profeta usa palavras como algo glorioso e um tempo de grande luz. Vamos ver aqui, versos 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, a primeira coisa que observamos é que o profeta está dizendo que uma mudança de cenário vai acontecer. Onde tem trevas, onde tem desprezo, onde tem tristeza, vai entrar a alegria, vai entrar a grande luz. E por que o profeta usa aqui o nome dessas cidades, né? Zebulon, Naftali e a região do caminho do mar. Segundo estudos históricos e arqueológicos, Zebulon, Naftali e a região que o profeta chama de caminho do mar, foram as regiões que mais sofreram com a primeira invasão assíria. Era uma região que foi devastada. Como a gente vê, por exemplo, na notícia de uma guerra. A gente que acompanha, mesmo de longe, guerra entre Rússia e Ucrânia. Ela não acabou, a guerra não acabou ainda, mas há cidades que foram devastadas. Há cidades que foram praticamente reduzidas a quase nada. Então, naquela época do profeta Isaías, essas eram as cidades que mais sofreram com a invasão assíria. Naftali, Zebulon e essa região do mar. Então, Isaías está dizendo, olha que coisa gloriosa, irmãos. Isaías está dizendo que onde o inimigo mais atacou, é deste lugar que Deus vai fazer a sua glória resplandecer. Olha que coisa gloriosa. Então, a gente tem que tentar pegar o sentimento, o espírito daquilo que o profeta falou e daquilo que o povo entendeu na época. Então, o profeta está dizendo, olha, a região que mais devastada foi pela potência mundial dos nossos dias, Deus vai trazer grande luz, grande vitória, é dessa região. Isso serviu para eles naquele momento, mas um pouco mais à frente na mensagem, nós vamos ver a grande luz que saiu dessa cidade. A grande luz que veio deste lugar. Então eles precisavam confiar, irmãos, que Deus poderia fazer isso. Ainda que isso parecesse algo bem difícil, pois o Império Assírio, irmãos, era a grande potência da época. Às vezes a gente, para entender o texto bíblico, a gente precisa fazer paralelo com a nossa época. Quem um dia hoje imagina que a China possa deixar de ser a potência mundial do nosso tempo? Quem imagina que um dia os Estados Unidos possam deixar de ser potência mundial do nosso tempo? Então o sentimento era o mesmo. Aqueles homens, quando olhavam para o Império Assírio, mais tarde, quando olhavam para o Império Babilônico, mais tarde, quando olhavam para o Império Romano, eles não tinham a perspectiva de que aquilo poderia mudar. E Deus estava falando, eu vou fazer mudar. Eu sou o Senhor, eu sou o Rei dos Reis. Então eles precisavam confiar naquilo que o profeta estava dizendo, que Deus iria fazer isso. E o profeta prossegue dizendo, irmãos, que Deus fará o povo ter alegria novamente. A partir do verso 3, diz assim, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegre-se eles diante de ti. E aí ele usa duas imagens, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem um despojo. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia de quê, meus irmãos? Dos midianitas. Então aqui o profeta prossegue dizendo que Deus vai fazer a alegria voltar àquele povo. Um povo que estava abatido, um povo que estava debaixo de uma opressão,
O povo que não tinha uma perspectiva de mudança, Deus está usando o profeta dizendo: eu vou trazer alegria novamente aos vossos corações. E o profeta fala de duas imagens comuns àqueles que lhes ouviam. A primeira imagem fala da alegria da ceifa, a alegria da colheita. Alguém aqui já plantou alguma vez na vida? Quem já plantou alguma coisa? Daniel, a irmã lá atrás. Quem mais já plantou? Irmã? Plantaram o quê? Vitor, plantou o quê, Vitor? Manjericão. Coisa boa, né? A pé de amora, né? Quem mais que plantou alguma coisa? Manjanete. Hã? Não entendi. Coentro, olha coisa boa. Irmã Adriana já plantou um monte de coisa, né? Fala aí, irmã Adriana. Aipim. E colheu? E quando a irmã colheu, ficou alegre? Ficou alegre com a colheita, irmã Adriana? Foi uma benção, né? Então, esse sentimento de se alegrar com a colheita era um sentimento muito forte naquela época. Quem planta quer fazer o quê, irmãos? Quer colher. Então, o autor, o profeta, está usando essa primeira imagem. E até hoje, seja numa proporção pequena, individual, né, de uma pessoa, mas até hoje a colheita é algo celebrado até mesmo por povos. Por exemplo, vez por outra você escuta uma notícia que às vezes você nem entende muito bem, mas assim diz assim: ó, o Brasil bateu recorde na safra de grãos, recorde na safra de soja. Aí você olha aquela notícia e fala: uma notícia qualquer. Não, é a alegria da colheita. A alegria da colheita significa riqueza, e Deus está dizendo para aquele povo, dizendo: olha, essa alegria vai voltar aos vossos corações. Ele usa essa primeira imagem, ele usa também uma segunda imagem, a imagem dos despojos, que se conquistavam quando um povo vencia um outro povo numa guerra. Ou seja, o direito de tomar como seu as riquezas daquele povo vencido. Então o profeta está aqui trazendo uma grande notícia, dizendo: olha, esse inimigo que está vos oprimindo, esse inimigo vai ser derrotado, a alegria vai voltar aos vossos corações, né? O Senhor vai estar fazendo isso. E para confirmar que Deus faria isso, que libertaria o povo da ameaça do império neo-assírio, o profeta usa, o profeta recorre a uma imagem que Deus já havia feito no passado, na vida do próprio povo. Há quase 500 anos atrás, do tempo em que o profeta Isaías estava dando a profecia, há 500 anos atrás, um homem com 300 soldados venceu um exército que a Bíblia diz que não se podia enumerar. E o profeta lembra isso aqui. Às vezes a gente lê o texto e a gente não faz associação, né? Finalzinho do verso 4 diz assim: e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Deus está dizendo para aquele povo: eu já fiz isso algumas vezes, eu posso fazer de novo. Eu posso realizar de novo. Deus está dizendo: eu farei de novo. E isso também, meus irmãos, pode ser aplicado para nós, em nosso tempo, em nossas lutas. Às vezes a gente vive um período de lutas, de guerras, de coisas que parece que não vão mudar, e a palavra de Deus nos traz as suas promessas, e uma das verdades bíblicas que a gente sempre precisa aplicar ao nosso coração é esta: que o Deus que já fez grandes maravilhas, Ele pode fazê-las novamente. Quem crê nisso? Quem crê nisso? O Deus que fez grandes maravilhas, Ele pode fazer novamente. Então isso serviu para o povo lá na época de Isaías, isso serve para nós nos dias de hoje. Deus não muda, Ele continua sendo Deus que faz maravilhas. E esta era a mensagem que Deus queria passar ao povo que ouvia o profeta. Isaías, como mensageiro de Deus, estava trazendo exatamente essa mensagem. A realidade ainda não havia mudado, mas Deus estava trazendo essa realidade ao coração
do seu povo. Mas a pergunta é, como é que Deus faria isso? Qual seria o caminho que ele adotaria para que aquela promessa se cumprisse na vida daquele povo? E a partir do verso 6 é que vem aí a maneira, o como Deus iria fazer essa promessa se realizar. E aí ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará, é isso que diz aí o verso? Não, o governo já está sobre o seu ombro. Então, quando Isaías começa a falar isso, irmãos, isso traz no coração daquele povo algo que para nós hoje, às vezes a gente não entende muito bem, porque a gente vive numa forma de governo diferente, né? Nós vivemos numa democracia republicana, meio que não sei o quê, enfim, vivemos num sistema de governo diferente. Mas para quem vivia num regime de monarquia, eles entenderam perfeitamente a palavra do profeta. Um menino nascer, o governo está sobre o seu ombro, eles entenderam rapidamente, um rei será nos dado. Um rei poderoso será trazido. Então eles entenderam. Então a partir do verso 6, o profeta descreve esta esperança, que esta esperança de paz, de alegria, de justiça, estaria vinculada ao nascimento de um menino que estaria destinado para reinar e governar. E quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, né, e aí estudamos o livro como um todo, né, eu tive que estudar esse livro como um todo, porque dei aula no mês de agosto do Velho Testamento lá no nosso seminário. Mas quando estudamos o livro de Isaías como um todo, um dos temas principais deste livro é os nomes dos filhos e os próprios filhos que o profeta usa aqui como sinal de juízo e de esperança. Esse que a gente está lendo aqui no capítulo 9, o profeta está dizendo, um menino se vos deu. Mas antes desse capítulo 9, Isaías já fala de outros meninos, já fala de outros nomes, de outros meninos que vão nascer. Quem quiser anotar, eu sei que muitos irmãos pela manhã trazem papel e caneta para anotar, isso é bom. Capítulo 7, verso 3, o profeta fala de um menino que terá um dos seus filhos que teria o nome de Seá-Jasub. Esse não é um bom nome para colocar no filho não, né? Mas esse nome porque tinha um significado. Qual era o significado? É Deus dizendo para o profeta e o profeta dizendo para o povo. A mensagem dos profetas naquela época, quem lê os livros dos profetas sabem, né? Que eles usavam até métodos diferentes, né? Jeremias pegou um cinto, amarrou, depois jogou um cinto, enterrou, foi lá e catou. Então os profetas tinham às vezes métodos diferentes, né? E um dos métodos aqui de Isaías muito comum é esse, é de ter filhos e dar o nome aos filhos, uma mensagem que Deus queria trazer ao povo. E no capítulo 7, verso 3, fala sobre Seá-Jasub, que significa um remanescente voltará. Depois, no capítulo 7, verso 14, aí já fala um nome que até muitos aqui já usaram para colocar no nome dos seus filhos, seja na forma masculina ou feminina, né? Emanuel. O que significa Emanuel, meus irmãos? Aí a igreja já sabe, né? Deus conosco. Mas é o profeta Isaías falando de um menino. No capítulo 8, versos de 1 a 3, um outro nome diferente, até difícil de se pronunciar. Maé, Shalal, Rashi, Barrais. Quem quer falar esse nome aí comigo aí? Mas o que significa esse nome? Rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Então o profeta está aqui falando, nome de filhos como um juízo, ou como esperança, no caso do menino Deus Emanuel.
Mas aqui no capítulo 9, esse menino que ele descreve é um menino diferente. Não é um menino comum, é um menino diferente. A respeito deste menino, o profeta detalha de forma mais abundante as credenciais que este menino teria. A primeira delas é que ele seria um menino da linhagem real. Ele seria descendente de Davi, e é por isso que Jesus recebe o título de filho de Davi, ou seja, é aquele que Deus prometeu as bênçãos a Davi, o reino a Davi, é aquele que recebeu. Então essa profecia já era conhecida, a profecia que Davi recebeu de um descendente que nasceria da sua linhagem para governar para sempre. Essa profecia não era só conhecida por Davi e os seus próximos, era uma profecia conhecida em todo Israel. Todo Israel sabia que de Davi viria um menino que iria governar para sempre. E lá no verso 7, o profeta Isaías relembra isso, dizendo: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. E o profeta diz: sobre o trono de quê, meus irmãos? Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. De que maneira, meus irmãos? Desde agora para todo sempre. Então esse menino seria diferente. Ele nasceu para ser rei. Esse menino nasceu para ser rei. E seria um rei diferente. A promessa que Deus havia feito a Davi de um descendente, de que reinaria para sempre, Isaías está dizendo, essa promessa está de pé. Deus vai cumprir esta promessa. O profeta está lembrando isso. E na época do profeta Isaías, era comum os reis e imperadores serem destacados por adjetivos que eram associados aos seus nomes reais. Quem conhece um pouco de história, sabe que houve um grande rei, se eu não me engano, grego ou romano, não me lembro, chamado Carlos Magno. Aí alguém que ouça falar, o Magno era sobrenome dele. Não, Magno não era o sobrenome dele. Magno era um adjetivo associado ao nome dele. O nome dele era Carlos. Magno significa grandioso, o rei grande, o rei grandioso. Então, na época de Isaías, esses adjetivos ao nome do rei já eram comuns. E o profeta destaca que esse menino que nasceu para reinar, ele seria conhecido por quatro credenciais. A primeira delas, o profeta diz aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será o quê, meus irmãos? Aí vem a primeira credencial, maravilhoso conselheiro. Uma das coisas que mais se esperava de um rei é que ele fosse um homem sábio. Até hoje, né? O que mais a gente espera dos nossos governantes é que eles sejam homens o quê, irmãos? Sábios. Sábios nas suas decisões. Que os seus conselhos sejam infalíveis. Que o seu conhecimento seja o mais vasto possível. Neste quesito, Salomão se destacou e se tornou um modelo do rei sábio. Mas esse menino, que nasceu para reinar, lá na frente ele se levantou e disse, eis aqui quem é maior do que Salomão. Esse menino que nasceu para reinar, a sua sabedoria era a maior de todas. A sabedoria dele era incomparável, não podia se contestar. Então, esse menino que nasceu para reinar seria conhecido com o título de maravilhoso conselheiro, mas seria também conhecido com um segundo título, até mesmo diferente, Deus forte.
Então Isaías coloca aqui um atributo que não é comum colocar aos reis, especialmente na monarquia judaica, porque na monarquia fora de Israel, os imperadores eram considerados deuses, né? O imperador do Egito eram considerados deuses, semideuses, mas em Israel não, eles sabiam que o rei era um homem comum, mas Isaías diz que esse menino que nasceu para reinar, o título dele também seria Deus Forte. Isaías também mostra, não pela primeira vez, que este menino seria Deus. Ele já havia falado isso ao falar um pouco antes que a virgem conceberia e daria à luz a um filho cujo nome seria o quê, meus irmãos? Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aqui, ao descrever o menino que nasceria como Deus forte, Isaías estava apontando para quê, meus irmãos? Isaías estava apontando para quê, igreja? Para Jesus. Vamos voltar lá ao que o pastor falou alguns minutos atrás. Os profetas tinham plena consciência de que aquilo que eles falavam servia para o seu tempo, mas serviam para algo glorioso que Deus faria lá na frente. Então Isaías, quando diz aqui que esse menino será Deus forte, Isaías já estava vendo isso. Terceiro credencial deste menino, ele seria conhecido como o Pai da eternidade. Ele seria o Senhor do tempo, não apenas no sentido de controlar o tempo, mas de ser um rei que estaria presente em todo o tempo presente no coração do seu povo, né? Porque a maior tristeza que tem no sentido humano, quando um povo perde um bom rei, é que aquele rei, né, ele era sujeito ao tempo. Mas esse rei aqui que o profeta Isaías está dizendo, ele está dizendo, esse rei não vai morrer. Ele é o Pai da eternidade, ele é o Senhor do tempo. Por fim, a quarta credencial, esse menino seria conhecido como o príncipe da paz. O menino seria o portador da Shalom de Deus. Na língua portuguesa, irmãos, e eu acredito até que em outras línguas também, a palavra paz é uma palavra muito pobre, se tornou uma palavra muito pobre. Nós queremos a paz, mas no hebraico, a palavra shalom significa algo muito mais profundo. Shalom significa, no hebraico, saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade e ausência de inimizade. Então, quando o profeta está dizendo aqui que ele será o príncipe da Shalom, ele será o príncipe da paz, associado a essa palavra paz está tudo isso. É ele que vai trazer o bem-estar do seu povo. É ele que vai trazer a felicidade do seu povo. É ele que vai trazer a saúde do seu povo, a prosperidade do seu povo. Então Deus está aqui usando o profeta Isaías, irmãos, para falar isso aos primeiros ouvintes que ouviram a profecia dele. Mas estas palavras ultrapassaram o significado, ultrapassou os dias do profeta. Essa palavra tem significado até hoje. Até hoje. Elas apontam para uma realidade que hoje nós já desfrutamos, né? E que também aqueles que vivenciaram ela, quando ela aconteceu, eles logo fizeram a correspondência, logo fizeram a ligação. Estas palavras do profeta Isaías, elas foram usadas por Mateus, foram usadas por Lucas nos seus evangelhos, para afirmar que aquele menino que nasceu do ventre de Maria, aquele menino que nasceu nos seus dias, aquele menino que teve o nome de Jesus, ele era o menino que cumpriu a promessa que Isaías havia feito. Eles não deixaram dúvida disso.
Vamos lá, Mateus, então vamos confirmar aqui. Estamos lá no século 8º antes de Cristo, agora vamos dar um pulo de 8 séculos. Amém, meus irmãos? Dê um pulo de 8 séculos aí comigo. Vamos em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versos 12 ao verso 16. Aqui com todas as letras, Mateus está dizendo, aquilo que foi dito, é isso que está acontecendo. Mateus 4:12 diz, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada, olha, veja se isso lhe diz alguma coisa, situada onde, meus irmãos? Situada à beira-mar, ou seja, região do caminho do mar. Que mais? Os confins de Zebulon e Naftali. Opa, eu já ouvi isso antes. E aí o evangelista vai dizendo, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isaías está profetizando um rei. Isaías está profetizando, obviamente, se ele está profetizando um rei, ele está profetizando também o quê, meus irmãos? Um rei, ele precisa de quê? De um reino. E o que Mateus está dizendo? Que a profecia se cumpriu. O rei é Jesus. E a mensagem desse rei é o quê? Arrependei-vos, porque o reino está entre vós. O reino já chegou, o reino está aqui. Então aquele menino é Jesus. Lucas também faz essa associação. Ao descrever o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas mostra que ele é o Messias prometido pelo profeta Isaías. Quem quiser anotar, capítulo 1, verso 32 e verso 33, aqui em Lucas, é uma mensagem mais falando sobre o Messias prometido, o rei prometido. Então, meus irmãos, aquele menino rei anunciado por Isaías, que traria paz a Israel e Judá, que contra o seu inimigo imediato, o rei da Assíria, algo que parecia ser impossível, também pode ser aplicado, irmãos, à realidade que nós vivemos nos nossos dias. Quando você olha para esse mundo, a minha pergunta é, parece que esse mundo um dia vai mudar? Dê uma resposta humana para isso. Parece que esse mundo um dia vai mudar? Parece que as coisas do jeito que estão um dia vai ser mudada? Pela perspectiva humana a gente diz não. Era a mesma resposta na época do profeta Isaías. Quando o povo ouviu a mensagem do profeta, estava dizendo, Isaías, a Síria não vai deixar de ser a Síria. Esse império vai continuar, esse império é poderoso. Deus mudou aquela realidade, irmãos. E eu creio, Deus vai mudar a realidade deste mundo. Eu respondo, onde está o rei da Assíria hoje? Onde está o poderoso rei de Babilônia? Onde estão os imperadores romanos, os poderosos imperadores romanos? Todos estes reinos, irmãos, que pareciam ser impossíveis de serem derrotados, esses reinos se foram e não existem mais. Da mesma forma, nós cremos que Cristo, o Rei,
já derrotou Satanás na cruz. Não é isso que diz a palavra? E ele triunfou sobre o maligno na cruz. O poder de Satanás se tornou um poder agora limitado. Satanás ainda exerce um poder neste mundo, mas o seu poder é um poder limitado. Em breve, Cristo voltará para estabelecer o seu reino visivelmente. Nós cremos pela palavra que ele já estabeleceu o seu reino invisivelmente, né? Ele estabeleceu o seu reino aonde, meus irmãos? Em nossos corações. Nós somos o povo de Deus, fazemos parte do reino de Deus. Mas a promessa é que ele voltará uma segunda vez, não para estabelecer um reino invisível, mas agora um reino visível. Se eu não me engano, cantamos um louvor hoje que fala, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o Rei. Então Deus, irmãos, Ele é o Senhor da história e tudo está sob o seu controle. Como nós vimos lá na primeira mensagem do Advento e agora nesta segunda, Deus está conduzindo a história. A história está diante dos olhos de Deus. Nós falamos aqui do século VIII, pulamos para o século I da nossa era, estamos aqui no século XXI, tem aqui outros séculos que podem vir, e tem a consumação da história. Tudo está diante dos olhos de Deus. Ele controla toda a história. Tudo sai conforme Ele tem planejado. Ele está conduzindo a história, né? Ele conduziu a história do século VIII até o I, para que acontecesse esse momento singular, que nós chamamos de Natal. Nasceu o Salvador, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Davi. Ele nasceu, né? O menino rei nasceu, o menino rei anunciado pelo profeta Isaías, ele veio, e o seu nome é Jesus. Então o Natal não é um erro de percurso, mas para nós cristãos, irmãos, é o ponto principal da história da salvação. Então nós precisamos entender isso muito bem. Como nós veremos nas duas outras mensagens que vamos trazer ainda do Advento, Isaías profetizou lá atrás, nós já começamos a ver um pouquinho hoje, mas vamos ver com mais detalhes agora nas próximas mensagens. Então, aqueles que estiveram envolvidos no nascimento de Jesus, não tiveram dúvida. A Bíblia diz que quando o anjo foi anunciar para Maria, né? Foi anunciar para Maria, a Bíblia diz que ela pegou aquela palavra e colocou aquela palavra onde, irmãos? No seu coração. José queria fugir daquela situação, o anjo foi lá e disse: receba, porque ele é o prometido, ele é o Senhor. Lucas depois escreve sobre isso, né, traz os detalhes. Então aqueles que estavam envolvidos quando Jesus nasceu, não tiveram dúvida que aquilo que estava acontecendo na sua época era para se cumprir as Escrituras. Então nas duas próximas mensagens, nós estaremos falando isso com mais detalhe. Quando Jesus nasceu, irmãos, eu não sei os irmãos, mas se um dia inventarem uma máquina de viajar na história, qual era o momento histórico que você queria visitar? Para mim, um deles seria esse momento aqui, o momento do nascimento de Jesus. Eu queria estar lá entre os magos, visitando lá a estrebaria. Irmãos, foi algo tão glorioso, que o cosmos veio celebrar o nascimento de Jesus. Estrelas, anjos vieram celebrar o nascimento de Jesus. Não era um rei que nasceu só para reinar
numa região do mundo, não. Foi um rei que nasceu para governar todo o universo. É todo o universo. Então, anjos, estrelas, luzeiros, animais, a natureza, os homens, todos vieram celebrar aquele momento. Nasceu o Redentor, nasceu o Salvador, e o texto bíblico diz: glórias nas maiores alturas. Essa é a expressão que nós devemos ter: glórias nas maiores alturas. Nasceu o Redentor, nasceu o Salvador. Então a celebração do Natal é essa, irmãos. Nós temos que celebrar o Natal com esta empolgação e com esta alegria. O Salvador nasceu. Então o Natal bíblico é a renovação da nossa consciência com esta verdade divina, que Jesus foi anunciado e veio para ser aquele que Deus prometera desde os tempos mais antigos. Se nós tivéssemos que tratar aqui dessa linha histórica do nascimento de Jesus, nós teríamos que passar por muitos outros. Ele foi o descendente da mulher, ele foi o descendente de Abraão, ele foi o descendente de Davi, ele foi o anunciado pelos profetas. Então, irmãos, não existe Natal sem Jesus. Qualquer celebração de Natal sem Jesus é fake news, é engano. E é isso que o mundo está fazendo, celebrando o Natal sem Jesus. Eu me lembrei aqui nesta manhã, citei o período que eu estudei lá fora, fazendo um intercâmbio em Londres. E eu me lembro de uma aula que eu assisti, em que a professora perguntou, a aula tratava de alguma coisa de Natal, tinha alguma lição de Natal no texto lá da aula, e a professora perguntou a um estudante muçulmano o que o Natal significava para ele. Eu me lembro desse estudante, o rosto dele, como se o rosto dele estivesse aqui na minha frente agora. Isso aconteceu em 2006, mas eu lembro do rosto dele, pela resposta chocante que ele deu a toda a turma. Eu me lembro que eu olhei para ele e parece que ficou gravado, gravou aqui na minha retina, a imagem do rosto dele. E a professora perguntou: o que o Natal significa para vocês? Ele vinha de uma região onde o islamismo dominava aquele país, e a resposta dele foi chocante e verdadeira. Ele disse: o Natal para a gente não significa nada. Nós não comemoramos o Natal. Porque no islamismo, irmãos, Jesus é apenas um profeta, mas não é considerado Deus. E quão triste irmãos, quando nós vemos uma multidão comemorando o Natal sem Jesus, não compreendem a grande salvação que Ele nos trouxe. Mas o pior não é vermos isso lá no mundo. O pior é vermos isso dentro da igreja. Pessoas que deixaram de comemorar o Natal no seu significado bíblico profundo. Natal é Cristo, meu irmão. O Rei que veio para ser o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Então que nós, como cristãos, possamos celebrar o Natal cheios de gratidão, de adoração, por aquele que veio para nos tirar das trevas e nos levar para o seu reino de glória, de amor e de alegria. Amém, amém, meus irmãos? Então vamos agradecer a Deus, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer pela palavra. Vamos, depois de agradecer pela palavra, vamos abençoar o casal, diácono, vamos orar também pelo irmão Cícero, abençoar a vida dele. Mas primeiro vamos agradecer pela palavra. Quem entendeu a palavra nesta manhã? Quem foi abençoado por esta palavra? Então ore e agradeça a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado,
Nós te damos glória, te damos graças, te bendizemos, Senhor, por esta verdade tão maravilhosa, de que o Senhor anunciou lá atrás, daquilo que o Senhor faria, não somente para o povo de Israel, não somente para o povo de Judá, mas o Senhor faria para todos aqueles que servem e temem o Senhor em todas as épocas. O Senhor traria o Salvador, o Senhor trouxe o Salvador, Ele já veio, Ele é Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E por isso, meu Pai, junto com os anjos, junto com o cosmos, junto com toda a natureza, nós queremos gritar bem alto: nasceu o Salvador, nasceu o Redentor, nasceu aquele que veio nos tirar das trevas e nos transportar para o seu reino de alegria, de amor, um reino que não é uma estrutura humana, um reino que não está localizado numa região geográfica, não, mas um reino que governa todo o universo, um reino que domina sobre todos aqueles que se rendem e reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei e o Salvador. Por isso, Senhor, nós te louvamos, porque compreendemos esta promessa, porque compreendemos o significado bíblico do Natal, porque não comemoramos o Natal apenas num dia do ano, mas nós comemoramos o Natal 365 dias do ano, porque nos alegramos, meu Pai, com o Salvador que nos foi dado. Meu Pai, que esse significado do Natal seja, ó Deus, reavivado no coração da Tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abençoar aqui o irmão Cícero, vamos abençoar a irmã Adriana, o diácono Luiz Carlos, pelo aniversário de casamento, e vamos estender a oração também. Pode vir, irmão Cícero. Vamos estender a oração também para o bispo Weber, para a irmã Lourdes. O diácono aqui é 31, o bispo é quantos anos, o Weber? Uns 40, acho que é uns 40, né? Uns quase 40 anos de casado. Temos sido 44, né? Temos sido muito beneficiados pelo casamento deste casal querido e pelo testemunho, né? Que eles continuam dando até hoje do que é realmente um casamento cristão. Vamos abençoar aqui esses irmãos. Vou começar aqui pelo irmão Cícero, né? Que alegria, irmão Cícero, tá? Poder abençoar você nesta manhã, tá bom? Estenda as suas mãos. Amado Deus e amado Pai, obrigado pela vida do irmão Cícero, por mais um ano de vida que o Senhor deu a ele essa semana. Continua abençoando, fortalecendo sua família, seu casamento, seus filhos, seus netos, a netinha que chegou há poucos dias, meu Pai. Que alegria, Pai, podermos ver o Senhor aumentando a prole do teu filho, a herança do teu filho, Pai, porque a tua palavra diz isso, Senhor, que herança preciosa são os filhos e os filhos dos filhos, Pai. Continua abençoando o teu servo, renovando a saúde, renovando o vigor para ele te servir. Também abençoamos este casal, Senhor, obrigado pela vida da irmã Adriana, do diácono Luiz Carlos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na história deste casal. Que o Senhor continue renovando o amor, a alegria, Senhor. Que eles continuem sendo testemunhos vivos, Senhor, das bênçãos do Senhor dentro de um casamento da família, Pai. Continua com o teu servo, Pai, fazendo dele um homem segundo o teu coração e fazendo da tua serva uma mulher sábia a cada dia, Pai. Também estendemos esta oração ao nosso amado casal, bispo Weber, irmã Lourdes, Pai. Obrigado, Senhor, pelo testemunho que eles também têm nos dado, ó Deus, de um casamento fiel, de um casamento abençoado, de um casamento dirigido pelo Senhor. Continua sustentando os teus servos também, Pai. Nós estendemos esta oração a eles, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, diácono. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, irmão Cícero. No final, dê um abraço aí nesses irmãos. Vamos finalizar aqui o nosso culto
cantando mais uma vez esse louvor que diz, né, nós ouvimos a mensagem, e eu creio que cantando esse louvor, tendo a mensagem como base, você vai entender melhor o significado do Natal. Vamos cantar mais uma vez. Estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Oh, aleluia, Deus, Senhor Deus, aleluia, Pai. Oh, glória a Ti, Deus. Obrigado, Deus, bendizemos, Senhor. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. É que um dia teu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Ti, Senhor. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Você sabe o sentido do Natal? Estamos aprendendo, estamos reavivando esse sentido. Nós vamos fazer a oração final, que logo mais você possa estar aqui conosco, para adorar, para celebrar, para bendizer. Levante a tua mão assim. Amado Deus e amado Pai, como é bom, Senhor, compreendermos a Tua palavra, porque compreendendo a Tua palavra, nós vemos quão grandes coisas o Senhor já tem feito, já fez, vai continuar fazendo. Não temos que temer, Senhor, não temos que duvidar. Tu és o Deus que já fez grandes coisas e vai continuar fazendo na vida do Teu povo.
Por isso, meu Deus, leva os teus filhos agora debaixo desta certeza que aquele que foi prometido já veio, já reina, já está no trono, já governa todas as coisas, e é Ele que sustenta as nossas vidas. Por isso, leva agora o teu povo, Pai, que o teu amor, que a graça de Jesus e a presença do Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até logo mais à noite.